Boa tarde, pessoal. Começou a nossa gravação da aula do dia 12 de dezembro de 2020. Hoje é um sábado. Nós estamos aqui reunidos em função da disciplina de História da América Contemporânea, na graduação em História da Universidade Federal do Amapá. Eu me chamo Daniel Chaves e gostaria de agradecer a você pela presença. Gostaria de dizer que desejo a todos, nesse momento aí da pandemia, saúde, o máximo de tranquilidade possível para vocês e para os parentes de vocês. E hoje a gente vai começar a explorar um pouco melhor, com um pouco já de profundidade, os conteúdos da disciplina, não é? Cabe lembrar que na nossa última sessão nós exploramos de forma bastante didática o que é o programa da disciplina, né? Ou seja, que a disciplina vai ter um conjunto de leituras, um conjunto de parâmetros, e principalmente com relação ao regramento da disponibilização online do conteúdo. Eu vou relembrar que todas as aulas da nossa disciplina encontram-se disponíveis, após eventualmente a sua realização, no canal do YouTube, que eu criei para poder deixar isso tudo disponível. Esse canal do YouTube, evidentemente, é público. Eu disponibilizo ele a qualquer pessoa que, porventura, tenha interesse em acompanhar. E, em seguida, esse material vai ficar disponível também através do SIGA. Eu pego o link do YouTube, coloco no nosso fórum, e colocando no nosso fórum ele fica disponível. E vocês podem não só assistir em horários alternativos, no sentido de não poderem estar aqui, no sábado são 14 horas e 14 minutos agora, a disciplina está agendada para o sábado à tarde, como vocês podem, se tiver alguma dúvida de conteúdo ou alguma questão para rever, assistir quantas vezes vocês tiverem interesse, porque isso é parte, né, das vantagens que nós temos no ensino remoto digital quando ele é gravado. O material ele fica disponível de forma ostensiva para quem quiser acompanhar. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu vou apresentar a vocês novamente aqui o que é o tema da aula de hoje. A aula de hoje, a primeira foi a sessão da disciplina, de apresentação da disciplina, a segunda é esta aqui. E eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam assistir. Estou vendo aqui que já começou o compartilhamento de tela. Vocês vão ver que na disciplina História da América Contemporânea, semestre 2020.3, está aqui a aula 2, o conceito de América Latina, possibilidades e limites. Os textos de hoje são O Brasil e a Ideia de América Latina em Perspectiva Histórica, de autoria de Leslie Bethel, e um outro texto de referência do Atlas Latino-Americano, Los Nombres de América Latina, que são dois textos que tentam ajudar a gente a compreender, vou deixar projetado aqui, não tem nenhum problema, que vão ajudar a gente a compreender um pouco do que é a questão de ordem geral a respeito do que é e de qual é o papel histórico do conceito de América Latina. O que eu acho que é, em primeiro lugar, importante se dizer sobre... E vou pedir a vocês, desculpa a interrupção, vou pedir a vocês para que, no momento que vocês tenham qualquer dúvida, vocês façam interrupções, vocês façam questionamentos, tragam reflexões, tá? O online, eu sei que a gente ainda está aprendendo um pouquinho a lidar aqui na Universidade Federal do Amapá, mas isso não deve nos impedir de estabelecer o diálogo na sua melhor potência, participar da forma que for mais proveitosa para vocês. Então, pois bem, vamos lá. O que a gente falava, o que eu acho que é um pouco do espírito da discussão de hoje, é que se há uma definição possível para
já bicentenária, praticamente bicentenária, o Brasil faz 200 anos desde a sua independência, apenas desde a independência. Se há um traço, uma definição possível da relação entre o Brasil e a América Latina, é que essa relação é marcada por um certo grau de distinção, em primeiro lugar, ou seja, da percepção de que nós temos Brasil e América Latina como sujeitos históricos, conceitos históricos, e, em segundo lugar, por um processo que, por muitas vezes, tendeu, especialmente no século XX, a um certo grau de aproximação, mas que, via de regra, é um processo marcado por um certo grau de incerteza. E, em certos momentos, até mesmo, especialmente na segunda metade do século XIX, marcados por um certo grau de distanciamento. Por que eu digo isso? Porque, em primeiro lugar, a gente deve situar o que é a experiência da construção da América na contemporaneidade, né? A gente já mencionou nas disciplinas de história contemporânea a hipótese de trabalho que a Revolução Americana, a Revolução Francesa, são os três pontos, semanticamente falando, de maior destaque numa hipótese de trabalho, para a gente falar no início de uma contemporaneidade atlântica, ou seja, foram três movimentos republicanos, não necessariamente todos democráticos. A ideia de democracia, como a gente sabe, é algo que é razoavelmente recente na história do Ocidente, mas se a gente for pensar esse mundo atlântico e como esse mundo atlântico progrediu ao longo da história na construção do seu espaço de convívio mútuo, o republicanismo ocupa um papel determinante na construção de uma ordem atlântica pós-colonial. Ou seja, o pensamento que a forma de governo deveria ser orientada por um princípio que, com variados graus de compreensão e de instalação e desenvolvimento, é absolutamente antítese do antigo regime, ou seja, da ideia de monarquias e dinastias, de um privilégio para determinados segmentos da sociedade, castas ou grupos sociais instalados em torno das coroas. Definitivamente, a ruptura pós-colonial nas Américas, numa hipótese de trabalho, é uma ruptura que caminha na direção da instalação de formas de governo que tendem ao republicanismo. Vocês não vão demorar para perceber, como estudam a história do Brasil, que como em outros vários casos, o Brasil também eu diria que como o próprio Haiti, numa certa contradição que ocorre especialmente na década de 20 do século XIX, e do México mais adiante, a história brasileira não é uma história de imediata implantação. E mesmo depois de 1889, quando o Brasil, em 15 de novembro, proclama a República, nós ainda temos um grau de incerteza muito grande e de imprecisão com relação à aderência dos princípios do republicanismo, da ampla vamos trabalhar dessa forma, lato sensu, para ajudar a compreensão. A gente observa rapidamente que o Brasil, desde o simples início do processo de expansão das ondas revolucionárias na América, do que seria, segundo o conceito historicamente instalado de América Latina, dos países hispanohablantes da América Central, até mesmo da América do Norte, considerando-se o México, da América Central e da América do Sul, nota-se que o Brasil é um ponto fora da curva, porque o Brasil, imediatamente à declaração da sua independência, torna-se uma monarquia, mantém a tradição monárquica. Então, essa é uma hipótese de trabalho largamente utilizada pelos historiadores para justificar que o Brasil começa a sua história como uma nação independente de forma distante dos especialmente sul-americanos. Por quê? Porque esses países sul-americanos, ao declarar sua independência,
e aí nós vamos observar uma onda de processos revolucionários que vem desde o norte da América do Sul, com Venezuela e Colômbia, e aí o papel de Simão Bolívar é determinante nessa história. Vocês já devem ter visto isso em América Independente com maior precisão do que nessa disciplina. O que vocês vão notar é que esse processo histórico ele é carregado por essa onda revolucionária que vai, diríamos nós, da Venezuela e Colômbia, passando por Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. São todos processos nos quais o nascimento dessas nações contemporâneas americanas, e na América Central não foi diferente, a instalação desses processos nacionais, a forja dessas nações em processos revolucionários de guerra contra a coroa espanhola, foram processos que resultaram na instalação de formas de governo republicanas. Então, isso seria um primeiro ponto, uma primeira hipótese de trabalho bastante razoável para a gente falar sobre como o Brasil teria, desde a sua gênese, uma enorme dificuldade em falar de si como parte de emergente de construção de um espaço, digamos, unitário, ou com certa homogeneidade nas premissas filosóficas que determinaram o que era o próprio surgimento das estruturas governamentais preliminares que, como toda ruptura pós-colonial, acontece para e passo, até mesmo antecedentemente, a construção do que é o conceito de nação, da ideia de nacionalidade. Então, nós poderíamos dizer que há, em primeiro lugar, essa incerteza sobre a capacidade do Brasil em manter um certo grau, ainda que precário, de homogeneidade, um fio de homogeneidade com relação ao que filosoficamente norteou o seu processo de ruptura junto à metrópole, fazendo com que deixasse, ao menos do ponto de vista político-administrativo, mais formal, de ser uma colônia. Uma outra hipótese de trabalho, a segunda hipótese de trabalho muito articulada, e até de razoável manuseio, de simples manuseio, é a de que o Brasil teria uma diferença linguística e cultural muito grande com relação aos seus vizinhos sul-americanos e centro-americanos, dificultando a aderência brasileira à ideia de América Latina. Porque o Brasil fala português. E o Brasil não só fala português, mas o Brasil instalado numa forma de organização social monárquica que, em algum momento, na segunda metade, especialmente da virada da primeira para a segunda metade do século XIX, o Brasil assume uma postura imperial, inclusive com questões fronteiriças, que foram controvérsia, não só lá no início do século XX, mas ao longo de todo o século XIX, com a Guiana Francesa, com o Paraguai, com o Uruguai, tornariam o Brasil identitariamente, e essa seria uma segunda base argumentativa, da identidade, tornariam o Brasil. Essa seria uma forma de discussão razoavelmente baseada na questão identitária e linguística, que ajudaria a fazer com que nós compreendêssemos por que o Brasil é tão distante dos países vizinhos. E o que o texto do Leslie Bethel aborda, o Leslie Bethel, que é... Eu vou projetar o texto aqui para a gente ver, que é um texto muito legal, muito rico, tá? E é um texto que eu gosto muito porque ele é um texto que é, ao mesmo tempo, muito didático e muito abrangente. É um texto... Vocês estão vendo a tela? Ou ainda vai projetar? Deixa eu ver aqui. Já está começando a projeção. Acho que começou. O texto do Leslie Bethel é um texto de 2009, na revista Estudos Históricos da Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. O Leslie Bethel, que é um pesquisador associado do Centro de Pesquisa e Documentação e História Contemporânea, o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, e é professor emérito de História da América Latina da Universidade de Londres. Ele é fellow emérito do St. Anthony College da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e é senior scholar
do Woodrow Wilson International Center for Scholars, em Washington, D.C., nos Estados Unidos, né? Então, é um currículo que dispensa maiores apresentações, por todas essas experiências formidáveis. E a abordagem que o texto do Bethel, que eu espero que vocês tenham tido contato com a leitura, a abordagem que ele dá é uma abordagem muito interessante. Por quê? Porque ele coloca em perspectiva histórica a ideia de América Latina, digamos, eu descreveria assim, vocês podem ter outra descrição, óbvio, né? Com base em dois grandes eixos. Ele aborda a questão de como a literatura, como a bibliografia, os diferentes ensaios, trabalhos, os intelectuais produziram uma reflexão sobre o que é a América Latina, né? E, ao mesmo tempo, tenta encontrar, não só na própria bibliografia americana, europeia, latino-americana, quando ele testa o conceito, e até mesmo a brasileira, tentando mapear em dizer, em responder, através de evidências históricas, que houve no contexto da contemporaneidade, ou seja, do início do século XIX até os tempos de hoje, vamos chamar assim, em onde e como houve, se é que houve, aproximação entre Brasil e América Latina de um ponto de vista semântico, ou seja, da atribuição mútua de significado. O texto dele começa já dando um pouco da perspectiva do que é que ele chama da expansão do continente da América Latina, dizendo aqui, olha só, tem sido consenso geral há algumas décadas, desde a publicação em 1968 do influente ensaio de John Levi Phelan, intitulado Pan-Latinism, French Intervention in Mexico, 1861 a 1867, e And the Genesis of the Idea of Latin America, ou seja, o ensaio chamado Pan-Latinismo, Intervenção Francesa no México e a América Latina. Ele já afirma que, desde a publicação desse ensaio, há um razoável consenso, na segunda metade do século XX, que o conceito de América Latina é de origem francesa. Olha que interessante, né? E ele ainda afirma que a expressão Amérique Latine era utilizada pelos intelectuais franceses da época para justificar o imperialismo francês no México sob o domínio de Napoleão III. O que a gente está chamando de imperialismo aqui para a gente colocar a guisa de introdução conceitual? O que ele está chamando de imperialismo é o fenômeno histórico que acontece em diferentes... muitos circunscrevem o conceito de imperialismo no âmago, no seio da história moderna contemporânea do Ocidente, ou seja, essa em torno das grandes navegações, ainda de forma pré-capitalista, ou seminalmente capitalista, até especialmente a segunda metade do século XIX, quando as duas revoluções industriais ampliam sobremaneira a capacidade produtiva do Ocidente e criam as condições para o que não só John Hobson como Vladimir Lenin descrevem como o processo de expansão de um Estado para além das suas fronteiras. Essa é uma definição que Hobson, em 1902, no Imperialismo, é uma obra bem bacana, bem importante. Eu vou colocar para vocês a referência aqui. Hobson, John, o Imperialismo. Vocês vão encontrar milhares de traduções, tá? Mas é basicamente a referência completa, porque vocês vão encontrar isso de diversas formas. O que é importante é que o texto é de 1902. É a primeira obra do século XX que se torna bastante notável na discussão do que é imperialismo. Lenin já teria avançado na direção, digamos, de um contexto e de um conceito mais apurado do que é imperialismo, descrevendo o imperialismo como a etapa superior do capitalismo. Eu vou colocar também a referência para vocês. O Adolfo queria falar alguma coisa, não queria, Adolfo? Pois é, eu até coloquei o fone, o senhor escutou? Me escutou? Eu escutei você chamar, agora eu te escuto plenamente. Tá, coloquei o fone aqui. É porque o senhor já está discorrendo a questão do texto. Uma Tá? dúvida
que me surgiu na questão das duas hipóteses que o senhor colocou sobre esse distanciamento do Brasil em relação aos outros países, que é a questão do Brasil império, né, não republicano, e a questão da língua cultural, né, do Brasil e tudo. Aí a minha pergunta para o senhor que eu não encontrei no texto, pelo menos não lembro, se essa questão do Brasil ser república, se o Brasil império e se utilizar do sistema, ainda do sistema de escravidão, sistema escravocrata, se isso também tem alguma influência para esse distanciamento do Brasil, ou não. Não, o texto ele não aborda isso, viu, Adolfo? Ele não toca nessa questão. O texto não relaciona essas questões sociais e principalmente da matriz econômica de como o Brasil utilizava a mão de obra escrava para manter sua matriz econômica em funcionamento. Esse não é uma questão interpretativa. Contudo, essa é uma outra interpretação histórica que eu entraria em detalhes mais adiante, mas você antecipou, não tem nenhum problema, acho ótimo. É uma outra interpretação que diz respeito ao seguinte: ora, o Brasil, como o último país da América do Sul, ou até mesmo do hemisfério ocidental das Américas, ao abolir a escravatura, como que o Brasil poderia encontrar-se em diálogo com não só formas de governo republicanas, mas cujas quais já haviam abolido, ou pelo menos começado a caminhar na abolição do Estatuto Social Escravocrata, não é? Não trabalho exatamente com essa hipótese, por quê? Porque não só a gente observa que a questão racial em outros países, com notáveis exemplos como Peru, Bolívia, Argentina e até mesmo nos Estados Unidos, a questão racial é uma questão que o Estatuto da Escravatura, do ponto de vista social, ou seja, a ideia de que nós temos diferentes percepções do que é cidadania e de inclusão cidadã, com algumas pessoas, algumas formas de vida, humanos nós, obviamente, sendo considerados alheios ao Estatuto do Cidadão, sendo em pleno acesso, sendo considerados propriedade privada de outros. Essa ideia histórica, apesar de no Brasil ser absolutamente anacrônica, ela caminhar até o final do século XIX, a gente nota que os outros países da América do Sul também tinham formas análogas à escravidão. Vocês devem ter visto isso, especialmente em América Independente e América Colonial, com a instalação dos regimes de utilização de mão de obra indígena no Peru, na Bolívia e na Argentina, e, por outro lado, no Equador, no norte do Peru, na Venezuela e na Colômbia, com também a utilização de mão de obra escrava, com presença, especialmente no litoral desses países, dessa utilização. Nos Estados Unidos, a gente pode falar até a luta pelos direitos civis, sobre como a questão da exclusão sistemática de pessoas negras, já que a gente está falando aqui da questão escravocrata no continente, ela é majoritariamente uma questão que atinge a população negra, a gente pode notar que a questão racial está longe de ser resolvida, talvez até hoje, inclusive, nos Estados Unidos. Na década de 60, os Estados Unidos estavam realizando uma luta pela inclusão dos direitos civis para toda a sua população. Então, eu não conseguiria dizer que essa é uma questão que ocupa, digamos assim, como hipótese interpretativa, algo tão divergente. Porque o Brasil não é o único país das Américas, apesar de ser o último país a abolir o Estatuto Social da Escravidão, o Brasil não é o último país das Américas, não é um fenômeno nacional brasileiro, governamental brasileiro, legal brasileiro, o preconceito racial instituído contra a população negra e as populações indígenas, contra os povos remanescentes e os povos escravos em geral. Eu não conseguiria descrever dessa forma, entendeu, Adolfo? Não sei se eu consigo me fazer nítido para ti, mas é porque eu não consigo ver nesse contexto uma enorme divergência. É claro que você vai encontrar bibliografia que possa trabalhar isso, e essa bibliografia fornece um debate muito importante, super válido, para a gente começar a trabalhar e interpretar melhor como a questão do Estatuto Social da escravatura, com a escravidão como fenômeno histórico, é um problema que o Brasil arrasta de forma a outros países que lidam de forma absolutamente diferente. Tudo bem? Não sei se eu te ajudei. Sim, sim, professor. Só o filé. O senhor sumiu aqui. Beleza. Voltou de novo. Tá? Pensei que era a minha internet que estava. Eu quero deixar vocês tranquilos com relação a essa questão da internet. Por quê? Porque essa aula vai começar agora aqui ao vivo, mas ela fica disponível depois, tá? Vocês vão poder assistir
até pensando aqui, quando deu um pouquinho do horário, o pessoal não chegou, eu falei, não tem problema, eu gravo a aula, coloco lá disponível, pronto, todo mundo pode assistir, de forma bem flexível, até porque, enfim, rotina de conectividade, de energia elétrica e de trabalho no Amapá, e de saúde, é claro, tem sido bastante, como é que eu vou chamar, incerta, né? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui, por quê? Porque a tese do Leslie Bethel é a seguinte: o conceito de América Latina surge como resultado das interações entre essa América hispano-independente e a antiga metrópole. Inclusive, sob o contexto do que vocês já devem ter visto em História Contemporânea, especialmente em História Contemporânea 1, que é o processo no qual as relações entre essa metrópole que passava por uma profunda turbulência política, desde o processo da expansão da República no finalzinho do século XIX, com a Revolução Francesa e a Revolução Americana, mas também com os diversos conflitos instalados em favor da questão republicana no período das guerras napoleônicas, e inclusive na tentativa de restauração do antigo regime durante o período posterior ao Congresso de Viena, que é recebido com profunda discórdia por parte da burguesia, por parte da classe política instituída pelo processo revolucionário, republicano e napoleônico, nas décadas de 20, 30 e 40. É o que vocês vão ver na bibliografia sobre história contemporânea, como as ondas revolucionárias de 20, 30 e 40 do século XIX. Mas o que marca de forma muito interessante é que, com a restauração, ou parcialmente restaurada, a predominância do antigo regime na metrópole europeia, as interações entre a América Latina, o continente americano já eivado de processos revolucionários, dentro até mesmo do mais atrasado dos processos, que é a Revolução Boliviana de 1825, o que o antigo regime restaurado encontra nas Américas é uma América diferente do que era no pré-1776 e no pré-1789. Era uma América que já gozava de um certo grau, ainda que muito precário e muito incerto, muito pouco bem definido, de autonomia em favor dos processos de independência que buscavam a sua estabilização. Então, o que esse antigo regime restaurado, ou parcialmente restaurado, tentando manter a hegemonia da predominância dinástica na Europa, o que segundo Leslie Bethel, com base no ensaio do John Levi Phelan, qual é a tese para justificar esse panlatinismo e a ideia que teria uma gênese com esse processo de independência da América Latina como conceito? Os franceses argumentavam, segundo Bethel, que existia uma afinidade cultural, olha aqui, está bem na página 2, uma afinidade cultural e linguística, uma unidade entre povos latinos, e que a França seria uma inspiração e liderança natural, e seu defensor, contra a influência e dominação anglo-saxã, especialmente a norte-americana. Isso viria acompanhado, inclusive, de um conceito de raça latina, que é diferente do conceito de raça anglo-saxão. O que o Bethel vai apresentando aqui para a gente, ao longo de todo o seu arrazoado, que é impressionante, de pesquisa bibliográfica, é que existem diferentes obras que vão buscando interpretar, e eu vou tentar sintetizar aqui a ideia do Bethel, que vão tentando colocar em perspectiva como esses diferentes autores, como essas diferentes obras, colocadas no mesmo contexto histórico, buscam compreender essa triangular relação entre a antiga metrópole americana, os países da América Latina, alguns inclusive aderindo, independentemente disso se tratar de uma influência francesa ou não, apesar dessa inevitavelmente, inequivocamente existir, e o próprio contexto da América do Norte, dos Estados Unidos da América, de uma América anglófona e de uma América interessada desde 1823
da doutrina Monroe, a gente vai ver lá na frente que ela ocupa um papel bastante determinante, essa triangular relação era, digamos assim, a grande plataforma de negociação para a gente buscar compreender como o conceito de América Latina, como esse ideário que estava em construção, era reconhecido como válido ou não, o quanto ele era, de fato ou não, aderente ao interesse desses novos grupos políticos que ocupavam o governo, dessas elites locais, já não mais elites coloniais, mas elites de fato autônomas, para a construção de uma percepção geral, de uma geopolítica em jogo, para o que fazer de fato com esse continente que era então independente. Porque essa era uma grande questão, esse era um grande problema, especialmente na segunda metade do século XIX. Por quê? Porque a gente estava explicando anteriormente que a pressão, e aí isso inequivocamente se dá tanto nos Estados Unidos quanto em Brasil, hispanohablantes, hispanofalantes, é que, de fato, a segunda metade do século do século XIX, é um contexto marcado por uma aceleração revolucionária, a segunda revolução industrial, e, em seguida, a expansão neocolonial ou imperialista, para Lenin e para Robson é imperialista, das espaço atlântico é invariavelmente o espaço cujo qual essas potências americanas desdobram o seu poder naval, lembrando que a aviação ainda não era uma realidade. Então, a principal forma de deslocamento do homem, da raça humana pelo mundo na segunda metade do século XIX é a logística naval, não é? As pessoas cruzavam o mundo e se expandiam na sua presença pelo mundo, trafegavam pelo planeta Terra de navio. Então, essa questão do espaço imediato para a expansão europeia pelo mundo era, sem dúvida alguma, essas faixas lindeiras, costeiras, de expansão naval das potências europeias. Potências europeias que, inclusive, lideradas, ou pelo menos hegemonicamente lideradas pela Grã-Bretanha na segunda metade do século XIX, trabalhavam ostensivamente com a tecnologia e os meios de logística e de combate navais para poder realmente desdobrar, levar o seu poder para diferentes regiões do mundo. Então, esse processo que se alonga, e eu diria que é um arco de transformações tecnológicas, políticas, econômicas, geopolíticas, que vão desde a segunda Revolução Industrial até essa expansão neocolonial ou imperialista, que resultaria, eu diria, na última década, em 1890, na última década, ou nas penúltimas décadas do século XIX, é um processo que pesa determinantemente para esse continente americano, ou esses subcontinentes, essas regiões diferentes do subcontinente americano, se posicionarem e buscarem criar, se não um consórcio, se não um condomínio, pelo menos uma capacidade cooperativa para não serem, e a história é cheia dessas idas e vindas, a história, como nós já estudamos aqui com o nosso grau de profissionalismo, ela não é linear, ela é cheia de idas e vindas, de certezas e incertezas, de continuidades, descontinuidades, rupturas, retrocessos e avanços. Então, a preocupação central desse continente americano, na sua diversidade de nações recém-independentes, sem dúvida alguma, era a preocupação pela sua própria sobrevivência. Era a preocupação, em primeiro lugar, justificar-se identitariamente como unidades nacionais capazes de existirem nesse condomínio de nações independentes, e a América Latina foi um conceito muito rapidamente ofertado à mesa como uma possibilidade em dizer nós somos diferentes, nós não somos exatamente idênticos entre si, mas nós temos uma série de convergências que vão ajudar, que vão se formar na direção em dizer nós somos repúblicas que temos uma raça específica. Olha o que o historiador chileno argumenta em favor do Francisco Bilbao, que escreve em 1856 o Movimento Social dos Povos da América Meridional, em um discurso para cidadãos de praticamente todas as repúblicas do Sul, realizado em Paris. Ele fala
sobre como essa unidade e essa raça latino-americana, esse resultado de um processo de mestiçagens, começa a ser percebido como uma possibilidade identitária. E como isso não é causado por nenhum intuito apenas ideológico, mas isso também ocorre em função de um processo importantíssimo de justificativa para não só a própria existência dessas nações, mas como de uma união latino-americana. E aqui é muito interessante ver que também, alguns anos depois, o Torres Caicedo publica as bases para a formação de uma Liga Latino-Americana, em 1861, e depois a União Latino-Americana, o pensamento de Bolívar para formar uma Liga Americana, sua origem e desenvolvimento, em Paris, primeiro publicado em 1865, depois em 1875. O que eles estão tentando dizer com isso, pessoal? Eles estão tentando dizer com isso que a melhor forma, apesar dessa fragmentação de diferentes povos latino-americanos, do que eles, inclusive, acatavam como uma hipótese de trabalho, uma hipótese ideária de que esses diferentes povos latino-americanos divididos em repúblicas, que em certos momentos, inclusive, eu separaria dois grandes momentos, né? Eu dividiria um primeiro momento em que a Gran Colômbia tenta se formar com Equador, Venezuela, Colômbia e parte do Peru, e depois com a Confederação Peruano-Boliviana na Guerra do Salitre, ou Guerra do Pacífico, todas as dois momentos do século XIX na América do Sul, e esse conceito é importante, de América do Sul, em que a gente vai perceber o seguinte, existem intuitos de união, mas mesmo reconhecida a diversidade de estados nacionais, a diferença e, para alguns, a fragmentação, portanto, uma fragmentação cuja qual o Brasil, por força da imposição da ordem da coroa durante o período regencial, um pouco antes do período regencial, no período regencial de forma mais dramática, com todas as supressões de movimentos rebeldes autonomistas, liberais ou até mesmo independentistas, e no Brasil, na segunda metade do século XIX, o Brasil manteve essa unidade e não se separou. Mas mesmo no Brasil hoje, a gente encontra regiões que têm uma identidade muito distinta entre si, não encontra? A gente encontra uma questão regional ainda, vejamos só, nós estamos no ano de 2020, né? Nós ainda encontramos uma questão regional marcada no Brasil em dizer, ok, nós somos brasileiros, claro que somos, nós nos reconhecemos como tal, hoje, com raras exceções muito pontuais e até certo ponto folclóricas, nós não temos uma contestação da brasilidade, mas nós temos uma diferença, não só do ponto de vista socioeconômico e sociocultural, mas na própria relação, às vezes marcada por um certo grau de preconceito e por um certo grau de discriminação, por parte de diferentes regiões do Brasil entre si. Então, esse processo, essa solução federal que o Brasil encontrou para evitar a deterioração do seu território e a fragmentação do seu território foi uma questão que, por exemplo, não encontrou o mesmo sucesso e capacidade de instalação na América do Sul, que fala espanhol, vamos chamar assim, ou em toda a América Latina, até porque na América Central, Honduras e Nicarágua, em determinado momento, por volta de 1850, também buscaram uma formação de uma confederação centro-americana, o que também não obteve sucesso. Então, voltando aqui ao texto, o que a gente vai encontrar é que, apesar da fragmentação da América Espanhola em 10 repúblicas, até o meado do século já havia 16, esses políticos e escritores, nos anos de 1850 e 60, mantinham a ideia, anteriormente propagada não só por Simão Bolívar, mas mais notavelmente por Andrés Bello, de que existe uma consciência e identidade hispano-americana ou latino-americana comum que supera os nacionalismos locais e regionais. Então vejamos só que interessante. Esse contexto imperial, se é a questão mais premente a ser observada, digamos, de fora para dentro, da antiga metrópole para a antiga colônia, nas Américas, para definir as preocupações estratégicas, os construtos intelectuais e retóricos, e o próprio ideário do relacionamento entre essas nações, a onda dos nacionalismos europeus da segunda metade do século XIX também encontrou eco, segundo Bethel,
segundo Bethel, Bolívar e até mesmo Andrés Bello, na América Latina também. Não é à toa, não é estranho, inclusive, que a gente observe que o americano, especialmente na América do Sul, hoje, ainda hoje, sem contar tudo que ocorre ao longo do século XX e até mesmo do século XIX, nós temos questões de discórdia de fronteira, apenas a guisa de exemplo, já que a preocupação com a questão fronteiriça nos é muito cara aqui no Amapá, a gente vai notar que existem diversos contextos de controvérsia e até mesmo de conflito sobre questões de fronteira na América do Sul. Com a exceção do Brasil, que praticamente resolveu os seus limites por volta de do período de 1902 a 1912, durante o período cujo qual Barão do Rio Branco foi o nosso chanceler, o nosso ministro de Relações Exteriores e buscou resolver essa questão fronteiriça, nós podemos notar que as Guianas entre si têm problemas fronteiriços. Venezuela e Guiana, antiga Guiana Inglesa, hoje República Cooperativa da Guiana, tem uma questão fronteiriça. Colômbia e Venezuela têm até hoje uma questão fronteiriça. Venezuela, Equador e Peru têm problemas de fronteira. O Equador e o Peru entre si têm questões de fronteira. E assim sucessivamente. A Bolívia com o Chile com a Argentina. O Paraguai tem movimentos que reivindicam hoje parte do território que o Brasil teria usurpado na Guerra do Paraguai. Todos esses países têm uma história de problemas de definição das fronteiras e, portanto, isso é um excelente indicativo para a gente perceber como essa questão nacional foi um problema grave e ainda é um problema grave em certo ponto. Não custa lembrar que menos de 10 anos atrás, Colômbia e Venezuela tiveram uma diferença muito forte com relação à questão fronteiriça. A Bolívia passou por um problema fronteiriço interno muito grande, com o risco de uma secessão territorial. Então, o que o Bethel aqui aponta para a gente que é muito interessante é notar que não só essa predominância desse imperialismo forâneo, desse imperialismo estrangeiro, era um problema muito grande para essa América Latina, ou para essa América do Sul, como vocês preferirem, e a gente vai ver que isso é uma questão importante lá na frente. A questão dos nacionalismos locais e regionais também criavam um enorme problema, porque não só esses países latino-americanos deviam se preocupar com o imperialismo e com as potências europeias e o risco de uma instabilidade à sua independência, como também se preocupavam razoavelmente, sobremaneira, com os próprios vizinhos. Olha o que o Bethel fala aqui. Nos anos 1860, a França e a Espanha se juntaram aos Estados Unidos como inimigas da América Latina, devido à intervenção francesa no México em 1861, a Espanha em 1861 até 65, a Guerra da Espanha com o Peru pelas Ilhas Chincha, entre 1864 e 1866, e a breve guerra com o Chile, em que Valparaíso foi bombardeada pela Marinha Espanhola. Por esse motivo, alguns que preferiam se considerar parte da América Espanhola, Hispanoamérica ou simplesmente América do Sul, mais do que América Latina. Para eles, latinidade, na década de 60, para alguns intelectuais, latinidade representava um certo grau de conservadorismo, de antirrepublicanismo e de ligações com a América Latina, dessa América Latina, com a Europa, incluindo França e Espanha. Vejam só que interessante, não é? O que a gente está notando aqui é que os momentos nos quais há um tensionamento mais vigoroso entre França, Espanha, Estados Unidos e as potências, os países latino-americanos ou americanos recém-independentes, é o momento em que o conceito de América Latina começa a ser contestado e colocado em xeque em favor de uma visão menos dependente da identidade latina, porque, via de regra, a identidade da latinidade, especialmente do ponto de vista linguístico, ela é resultado de uma experiência europeia, não é? Os povos tradicionais,
os povos autóctones, os povos originários da América do Sul, da América Central, da América do Norte, decididamente antes da presença europeia e da dominação europeia, com os processos de conquista e de dominação, não eram povos que tinham nenhuma relação direta com a identidade latina, com a língua, com a cultura, com os costumes, com o modo de conviver, com as tradições da latinidade. A latinidade é, sem dúvida alguma, uma experiência franco-ibérica. Então, observem como, nesse contexto de instabilidade, vai se perceber um tensionamento com relação a esse protótipo europeu de identidade e vai começar a se formar um processo de antagonismo ou de crescente desconfiança com relação ao que significava a tal doutrina Monroe. Para quem não tem uma definição muito clara, eu vou dar uma definição simplista, grosso, do que era essa doutrina Monroe. O presidente James Monroe, nos Estados Unidos existe uma tradição que é a tradição em todo governo, toda administração, como eles chamam, governo não é... Existe a administração Trump e o governo dos Estados Unidos, são coisas razoavelmente distintas. Durante o período Monroe, que James Monroe foi presidente americano, ele colocou à disposição do debate uma interpretação geopolítica do hemisfério ocidental, que era uma interpretação geopolítica baseada nessa frase muito comum, muito difundida nos livros didáticos, de que a América era dos americanos. E alguns autores, especialmente autores críticos ao papel dos Estados Unidos na segurança hemisférica, ou seja, autores da América do Sul e América Latina que identificavam os Estados Unidos como dominação, especialmente da dominação anglo-saxã sobre esses países latino-americanos independentes e unitariamente identificados como irmãos, os Estados Unidos representavam, com a América para os americanos, uma certa tentativa em dizer que os assuntos do hemisfério ocidental americano deveriam ser assuntos resolvidos pelo condomínio das nações americanas, com os Estados Unidos como uma liderança, como um agente hegemônico. Isso se dá, em larga medida, por uma influência, uma interpretação histórica contemporânea da segunda metade do século XIX, na qual os Estados Unidos, sem dúvida alguma, com a Aliança para o Progresso e outras iniciativas como a Organização dos Estados Americanos, em 1848, o próprio papel americano em reconstruir a ordem internacional depois da Segunda Guerra, ou depois do período das guerras mundiais, notava-se que esse papel americano no mundo, os Estados Unidos já desenvolvido, já industrialmente revolucionado, já com um papel militar predominante, que é confirmado pelo final da Segunda Guerra, a desconfiança desses países se dá em larga medida sobre esse ideário difuso que vai se construindo ao longo da história da relação entre esses países hispano-falantes e os Estados Unidos, para dizer que doutrina Monroe é nada mais, nada menos do que um apanágio, do que uma tentativa de criar um argumento, um factoide argumentativo, para dizer que os Estados Unidos é que deveriam ser o xerife, o agente hegemônico, o estabilizador da ordem no hemisfério ocidental. E isso é algo que permeia, como a gente pode ver pelo arrazoado que o Bethel levanta, toda a relação entre os Estados Unidos, desde quando os Estados Unidos começam o seu processo de industrialização e começam a optar por protetorados, por intervenções, por iniciativas que extrapolam as suas fronteiras, apesar da própria história dos Estados Unidos ser uma história de extrapolação de fronteiras, né? Todo o processo de conquista do litoral do Pacífico, esse movimento progressivo em que os Estados Unidos caminham para o Pacífico, ser um processo no qual a gente observa que fronteiras nunca foram um assunto levado muito a sério e em conta pelas gestões, pelo poder político americano. Então, o conceito de América Latina, se por um lado ele ganha uma instrumentalidade no sentido da rejeição à presença europeia e as tentativas de intervenção europeia, que, como nós vimos aqui, não foram exatamente escassas, elas ocorreram
durante os anos 50 e 60 do século XIX, ele também foi instrumental ao longo da segunda metade do século XIX e até mesmo durante o século XX, para dizer que a América Latina deveria ser algo alternativo à dominação europeia e alternativo aos Estados Unidos. Então, eu poderia dizer, numa simplificação aqui para tentar criar uma síntese degustável por todos nós, que a ideia de América Latina ganha vigor, regra, com malgrado algumas exceções, especialmente depois do fim da Guerra Fria, em 1991 em diante, a ideia de América Latina ganha muito vigor ao passo em que ela ocupa um papel de resistência a intuitos, a pressões, a arquiteturas de equilíbrio de poder baseadas na estabilização da região por potências estrangeiras, sejam elas europeias, britânicas, seja ela norte-americana ou estadunidense. Licença, professor. Claro, diga aí, meu amigo. Uma pergunta aqui, professor. O senhor está me ouvindo bem? Se eu puder responder, vamos lá. Assim, o senhor colocou a questão territorial, né, que o Brasil estava envolvido em algumas, apesar de que o senhor colocou que o Brasil resolveu-se, aparentemente, o senhor colocou que o Brasil, de 1900, no início do século passado, ele conseguiu rapidamente meio que resolver essas questões, né? Porém, quem perdeu os seus territórios fica ainda meio, não aceitou muito bem a derrota, né? Colocando bem para o popular. O raciocínio que eu você não disse que colocou. todos concordam com o Brasil. O Brasil que resolveu. O Brasil deu-se por satisfeito, né? Aí a minha pergunta entra aí juntamente com a aproximação do Brasil com os Estados Unidos, com esse crescimento, né, da hegemonia americana, que o texto do trato o senhor citou, e o apoio que o Brasil dá à questão do pan-americanismo, o conceito de pan-americano e não o conceito de América Latina, né? Nesse sentido, é absurdo dizer que em algum momento o Brasil ele foi acusado ou pensado pelos vizinhos da América do Sul como o país imperialista da América do Sul? Tá? Essa é uma tese que ganha muita força ao longo dos anos 60 e 70 na América do Sul, que tratou da reflexão social sobre essas duas décadas, uma década permeada pela Operação Condor e tudo isso. Por quê, né? Porque o Brasil teve, não só na intervenção que o Brasil realiza pela anexação do Uruguai e na invasão a Cayena, mas principalmente durante a Guerra do Paraguai, em função do conflito que envolve Paraguai contra a Tríplice Aliança, do finzinho de 1864 até 1870, tá? Em que esses países interviram contra o governo paraguaio sob a argumentação que o Paraguai tinha um papel desestabilizador da ordem regional no Cone Sul. O argumento que a Tríplice Aliança usou foi o argumento que Francisco Solano Lopes, né, que era o governante paraguaio, governava ditatorialmente o Paraguai, impondo à sua população uma relação massacrante, e que, ao buscar o Paraguai criar esse contexto de instabilidade, as disputas políticas internas no Paraguai começaram a extrapolar suas fronteiras até mesmo chegando ao Uruguai, fazendo com que o Brasil intervisse diretamente no território paraguaio. Essa guerra foi uma guerra que foi bastante sangrenta, estima-se algo em torno, são expectativas muito incertas, especialmente do Renato, que fala que 80% da população do Paraguai foi massacrada. Fala-se muito em 130 a 300 mil mortos. Tá? Não foi o maior conflito
que ocorreu nessa época. A Guerra Civil ocorre de forma mais ou menos aproximada, também próxima à metade do século XIX, ocorreu poucos anos antes, em 1861 a 65, ela foi muito mais sangrenta, né? Ela foi uma questão que envolveu, inclusive, o risco da secessão territorial americana, com quase 1 milhão de mortes na Guerra Civil, envolveu a questão da escravatura, enfim, uma série de questões nacionais americanas que entraram em ebulição naquele contexto. Mas dá para a gente dizer com alguma segurança que, principalmente, esses momentos nos quais o Brasil chancela ou intervém diretamente nos seus vizinhos, isso à luz da interpretação da proximidade que o Brasil teve durante o início da ditadura militar com os Estados Unidos, fizeram com que o Brasil fosse visto, e aí a obra do Rui Mauro Marini é muito importante para compreender esse ideário. A interpretação que se colocou é que o Brasil era um agente do subimperialismo, ou seja, do imperialismo por procuração. O Rui Mauro Marini falava muito sobre essa tese, como o Brasil atuava como um entreposto imperial do Brasil com o resto dos países da América do Sul. Se o senhor puder, professor, colocar o nome desse livro, desculpe interromper o senhor, aqui para a gente, quem quiser depois, né, buscar... Eu não sou um especialista na obra do Rui Mauro Marini, até porque eu sou um pouquinho crítico da obra dele, mas eu vou buscar sim. Deixa eu só achar aqui para vocês, espera aí. Rui Mauro Marini, 1900 e... Marini, estou digitando aqui. Rui Mauro... Para aqui. Achei a referência. Vou colar ela no chat para vocês. Só um instantinho. Essa obra foi primeiro publicada pelo Rui Mauro Marini em espanhol, quando ele foi exilado no México, tá? Mas é uma obra que vocês encontram em português. Uma outra obra que eu destacaria do Rui Mauro Marini é A Dialética da Dependência, é a grande obra dele, tá? É obra de referência. Mas eu também poderia falar em Subdesenvolvimento e Revolução, que foi publicado alguns anos antes, em 1969. Vou colocar a referência também para vocês. Opa, aí sim. Mas a Dialética da Dependência é a grande contribuição que ele dá na radicalização da teoria da dependência para afirmar que essas relações entre centro e periferia se davam inevitavelmente na dimensão, e o subdesenvolvimento brasileiro seria explicado por isso, pelas relações de imposição de uma ordem por parte dos países desenvolvidos. Tá legal? Cadê aqui? O texto está aqui. O que o Bethel aponta, vamos voltar aqui ao texto, isso é muito interessante, é que nenhum dos políticos intelectuais e escritores hispano-americanos que primeiro utilizaram a expressão América Latina e nem seus equivalentes franceses e espanhóis incluíam nela o Brasil. Ele vai notar, e ele vai entrar na bibliografia brasileira, na literatura brasileira, para falar que a independência do Brasil, diferentemente da espanhola, não é? Ocorreu de forma pacífica, sem uma guerra civil contra a coroa, e que autores como Antônio Carlos Gomes, no Guarani, né? Muito importante, uma obra fundamental de 1860, em que os escritos sobre de Souza Andrade e Machado de Assis mais à frente, alguns intelectuais importantíssimos para a contemporaneidade brasileira, como, sem dúvida alguma, vou deixar aqui para mostrar para vocês, como, sem dúvida alguma, Gilberto Freire, e como, por exemplo, os autores da década de 60, ele vai mostrando para a gente o quanto começa a haver, pouco a pouco, uma aproximação desses intelectuais brasileiros, a despeito de um certo grau de dificuldade dos intelectuais latino-americanos em compreender o papel do Brasil na América Latina, mas começa a surgir um conjunto de intelectuais brasileiros que começava a buscar uma identificação com a América Latina justamente para... Durante a Primeira República, ele fala muito sobre Euclides da Cunha, Joaquim Nabuco, com uma ideia que diferia radicalmente sobre o pan-americanismo. Joaquim Nabuco, que foi ministro de Relações Exteriores, teve um papel determinante
ele se dizia monroísta, né? Ele dizia que acatava o papel do exemplo americano, enquanto Euclides da Cunha, por exemplo, no primeiro momento, teve uma resistência muito grande. Na Primeira República a gente nota isso. Mais à frente, durante os anos 40, 50, 60 no Brasil, a gente vai notar que há vários e vários intelectuais que vão abraçar a ideia de uma América Latina importante para o Brasil e do quanto o Brasil deveria buscar. Eu acho que essa é uma das mais notáveis contribuições do debate que começa nos anos 30 e vai ao longo dos anos 40 e 50 no Brasil, e 60, é claro, de como o Brasil deveria buscar a sua aproximação com os vizinhos latino-americanos. Algumas das obras mais importantes nesse sentido, eu destacaria, seriam, como o Bethel aponta, a obra do Darcy Ribeiro, que é considerado um autor muito importante, um intelectual brasileiro muito importante no reconhecimento da identidade sul-americana e latino-americana, e mais adiante, a gente vai notar também que esse debate começa a incorporar a ideia da resistência na obra do próprio Fernando Henrique Cardoso, muito influenciados pelas experiências do exílio, não é? Muito influenciados pela oportunidade em conviver e se perceber latino-americanos, na medida em que, por força do exílio, tiveram que morar em outros países, tiveram que morar no Chile, no México. Então começam a perceber essa série de similaridades, começam a perceber que é possível criar uma antítese da experiência da dominação americana, que é vista como acoplada diretamente ao regime de exceção dos anos 60 e 70 no Brasil, ainda que a ditadura civil-militar brasileira tenha tido muita dificuldade em se manter o tempo todo alinhada aos interesses americanos. Não custa lembrar que durante os anos 70 há um conjunto de experimentos pontuais em que o Brasil, mesmo durante a ditadura civil-militar, começa a ensaiar a aproximação com países não alinhados, começa a ensaiar a aproximação até mesmo com Cuba, com Angola, com Moçambique, com o Iraque, com a Alemanha Ocidental, saindo um pouco do guarda-chuva da dominação americana. Então é difícil dizer, inclusive durante os anos 80, não só a redemocratização, com o diálogo Alfonsín-Sarney, mas com as relações entre Figueiredo e os governos na Argentina nessa transição, ainda na ditadura, são momentos onde a indisciplina brasileira com relação ao alinhamento direto e inequívoco com os Estados Unidos é colocada em suspeita. Então o Brasil começa, pouco a pouco, não se insubordinar e se tornar um país não alinhado, como, por exemplo, fez a Argentina em determinados momentos. Mas o Brasil começa a assumir uma postura de diversificação com o diálogo, não só com seus vizinhos latino-americanos, a deterioração das relações nos anos 80, mas o Brasil começa a trafegar com mais liberdade pelo mundo. E no degelo da Guerra Fria, o Brasil observa muito atentamente a possibilidade de buscar realmente a sua ambição, a sua grande ambição geopolítica, que é uma ambição que vem desde os anos 30, talvez até antes, que é, de fato, projetar o Brasil como um dos principais agentes, se não o principal, da estabilização política do Atlântico Sul. Porque era algo muito caro, não só esse objetivo preliminar ou primário como estratégico, mas via nele uma alavanca para se tornar parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que foi até muito pouco tempo atrás, eu diria que até o governo Lula, quando Celso Amorim era ministro, uma das principais ambições do Brasil na sua política exterior. O que o Bethel aponta é que, e isso é muito interessante, não só o último parágrafo do texto do Bethel, ele é contundente, né? É chegada a hora de o mundo parar de considerar o Brasil como parte daquilo que, na segunda metade do século XX, foi chamado de América Latina. Um conceito que seguramente perdeu utilidade, que talvez tenha tido alguma vez. Então ele é contundente, ele é bombástico. Não só o debate do Brasil como parte da América Latina é um debate perdido, como talvez o próprio debate da ideia de América Latina seja um debate perdido em si.
talvez esse conceito nunca tenha tido muita utilidade para além de uma questão retórica identitária. Nunca teria sido capaz de criar, de fato, uma organização, talvez o Pacto ABC, Mercosul, a Unasul, tenham sido momentos em que se ensejou, mas nunca teve, de fato, sucesso numa alternativa ao Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Nunca teria tido uma capacidade efetiva em se contrapor, por exemplo, ao que foi a organização, dos Estados Americanos. Nunca foi possível que esses países conseguissem se coadunar como unitários sem a presença ou a supervisão americana, ou a hegemonia. E em momentos em que esses países teriam de ter a possibilidade de se unir, nunca se uniram. Talvez até tivessem tido iminências ou conflitos severos entre si. Então, para o Bethel, não só falar em América Latina como unidade é algo equivocado, obsoleto, ou insuficiente, como a própria ideia do Brasil pertencer ou não à América Latina e se vê identificado, é nada mais, nada menos que a identificação de alguns espasmos ao longo dessa história bicentenária, que nunca teria tido exatamente muito sucesso, né? Nunca teria tido uma grande capacidade de aderência e de encontro. Então, essa tese, esse texto do Bethel, para a gente concluir aqui a leitura, é um texto muito importante, porque ele faz vários exercícios de erudição que são extremamente interessantes em observar, em primeiro lugar, onde é que encontra-se a bibliografia de referência, uma ostensiva pesquisa bibliográfica ao longo desses 200 anos, em que ele observa esses contextos políticos e geopolíticos de forma muito, muito precisa e muito bem apercebida, e, por fim, ele acaba tocando nessa questão identitária. Ou seja, o texto do Bethel, ele cria para a gente essa tríade de explicações ou de chaves explicativas que podem ajudar a gente a constituir hipóteses de trabalho bastante robustas e bastante interessantes. Vocês querem fazer alguma pergunta? Adolfo, Hugo, Pedro? Fiquem à vontade. Eu queria fazer, pessoal, sobre justamente... Só está ouvindo? Tá ouvindo? Bacana? Beleza. Justamente sobre essa parte final do texto. Eu sei que o objetivo do autor não é esse, né? O objetivo dele é outro. Mas, assim, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor era em relação ao termo, né? No outro texto, que está todo em espanhol, coloca-se ali, do que eu consegui extrair do texto, vários e vários e vários títulos, né? A região com vários objetivos diferentes, com países com objetivos diferentes e tudo mais. Aí, trazendo para essa parte do texto, então, pode-se dizer que a utilização do termo mais adequado, né, pode-se dizer assim, da nossa região seria a América do Sul? Olha, nós temos aqui três grandes hipóteses que esse texto, dialogando com o texto do Atlas Latino-Americano, trabalham. A primeira seria a hipótese de manter persistente o conceito resiliente de e latino-americana em ter uma certa unidade identitária entre si e em alguns interesses. Uma segunda hipótese de trabalho que o próprio texto do Sul-Americana, que foi muito propagada desde 2001 até 2008, talvez até antes, vamos ser mais honestos, aqui justos com o Fernando Henrique Cardoso, com a fundação do Mercosul, em 1984, o avanço da sua institucionalização e com o final da Guerra Fria, o momento em que o Mercosul busca se expandir, e aí tem sido muito importante observar o debate Sul-Sul sobre a OMC, sobre a FMI, sobre a própria ONU, Banco Mundial, a erradicação de doenças, em que o Brasil topa assumir a liderança dessa América do Sul, pós-latina, da possibilidade de uma latinidade, buscando uma identidade que seja a mais neutral possível diante da diversidade, evitando alguma semântica impositiva. E no mesmo caminho de reconhecer uma identidade, muito relacionado a essa ideia de que a América do Sul é um conceito excessivamente determinado pela geografia, e a América Latina é um conceito excessivamente determinado pela europeia, alguns autores, lá na página, eu vou mostrar para vocês, vou projetar a telinha aqui, olha só. Só um instantinho. É bem legal essa discussão, e eu acho ela super interessante e ainda um pouquinho maltratada pela historiografia.
lá na página 1... Peraí, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha telinha do outro texto? Los Nombres de América Latina? Então, na página de Novo Mundo, né? Na página 2, fala um pouco sobre essas reflexões. Na página 3, olha que legal. Eu vou traduzir direto, tá bom? Para facilitar um pouquinho a nossa leitura, mas eu vou aproximar. Está aparecendo só o texto. Está aparecendo o Bethel, né? Tá bom. Está aparecendo o Bethel. Agora apareceu. Legal, olha, e na página 3 do texto, Los Nombres de América Latina, vocês vão notar, na página 3, olha, uma outra alternativa que começou a se ensejar em função do debate que eu descreveria como altermundialista, né, o debate dos fóruns sociais mundiais e tudo, da ascensão das esquerdas latino-americanas ao longo... Vocês estão conseguindo ler? Eu aproximei bem aqui para facilitar, ó. Vocês estão vendo legal? Sim, professor. Ajuda aí, Adolfo, para dizer se está legal. Tá bacana, né? Olha só, desde 1492, cada povo original Tahuantinsuyo, que é em Quichua, como se chama o Império Inca, Anahuac, nome que os indígenas davam no Brasil, dos povos originários brasileiros davam ao que é o território brasileiro, e sem dúvida, em princípios do século XXI, a partir da construção de um espaço político que se propunha articular a luta de povos originários em todo o continente, se decidiu recorrer ao termo Abya Ayala para nomear a região. Apesar desse nome ter sido proposto por alguns intelectuais, tais como Javier Albó, foi utilizado formalmente pela primeira vez na segunda Cúpula Continental dos Povos e Nacionalidades Indígenas, realizada em 2004, e ratificado 3 anos depois, na terceira Cúpula dos Povos e Nacionalidades Indígenas de Abya Yala, em conformidade com a Coordenação Continental das Nacionalidades e Povos Indígenas de Abya Yala. Esse vocábulo de origem cuna, povo original da Serra Nevada do norte da Colômbia e hoje habitante da costa panameña, significa terra madura, terra viva, ou terra que... Esse nome foi eleito porque esse povo foi pioneiro na luta pelo reconhecimento dos direitos originários, posto que em 1925 protagonizaram uma revolução mediante a qual conseguiram, 5 anos depois, a alternativa da comarca de Cuna e Ala. Por esse motivo, na atualidade, mais além da diversidade étnica e linguística, os povos originários reconhecem levar adiante uma luta compartilhada, uma luta que inclui não só reivindicações sociais e econômicas, mas também a possibilidade de voltar a chamar... Não é interessante? Aí depois alguns autores vão falar sobre a Afro-América, um conceito super importante para tentar dar conta não só dos povos originais, os povos que encontravam-se aqui antes da presença europeia, mas também para falar sobre como essa questão da africanidade, negritude, é importantíssima para falar sobre a identidade da América do Sul, do continente americano. Então, veja, nós temos aqui 3 diferentes ferramentas de trabalho para falar sobre o que seria, desde a tese mais conservadora para Bethel, até uma tese altermundialista, até uma questão que busca neutralidade, trafegar sem nenhum viés ideológico, sem nenhum viés identitário, dentro de um determinismo geográfico, para explicar o que eram, o que são os nomes possíveis, as identidades possíveis para essa região, não é? Não sei se eu consegui responder, ajudar. Padrão, professor. Beleza. Tem mais alguma questão, pessoal? Opa, deu um ruidão aqui. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu me dou por satisfeito já, professor. Também estou tranquilo aqui. Você, o Hugo, o Pedro, são sujeitos que têm sempre essa participação maravilhosa, assim, e, sem dúvida alguma, contribuem muito para a realização das disciplinas quando eu trabalho com vocês. Eu fico sempre muito satisfeito em contar com a ajuda de vocês. Tudo bem, pessoal? Bom, se nenhum dos colegas tem mais nenhuma questão, de 2020, olha, 1900, né?
do dia 12 de dezembro de 2020, eu, Daniel Chaves, encerro a gravação dessa aula, a segunda aula, né? A aula sobre os conceitos da América Latina, limites e possibilidades dentro do âmbito da disciplina de História da América Contemporânea.